O que acontece quando Deus cumpre suas promessas de forma diferente do que nós esperamos? No estudo de hoje, nós vamos analisar a relação de Jesus com João Batista e entender como nós podemos ajustar a nossa compreensão das ações divinas, porque o plano de Deus é maior do que as nossas expectativas. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Que privilégio ter a sua companhia. Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua família? Como foi seu final de semana? Conseguiu estar junto com a sua família? Tirar aquele tempinho especial? Conseguiu estar na igreja, adorando ao Senhor em família? Você sabe que isso é sempre o primeiro, o melhor, o essencial para a vida, buscarmos ao Senhor. Se você está passando aqui pela primeira vez, esse é o programa Escola Bíblica e aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero começar o programa hoje mandando um abraço para os meus queridos amigos da cidade de Canoas, da Igreja Adventista, das igrejas, né? A gente tem várias igrejas adventistas na cidade de Canoas. Um abraço para vocês. Eu tive o privilégio de estar com parte desse grupo. Ir ao Rio Grande do Sul sempre é muito especial, terra que eu tive a oportunidade de viver durante 12 anos e meio da minha vida. Aproveitando, falando em igreja, em comunidade, né, em terra, tá vendo aqui, tá aparecendo esse site aqui, encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir qual é a igreja adventista mais próxima da sua casa. É só você entrar no site, vai digitar o seu endereço e a igreja vai ser indicada para você. Você vai ser bem-vindo, vai ser um privilégio receber você, tá bom? Esse é o programa Escola Bíblica. Nós estudamos a Bíblia aqui neste programa através dos temas apresentados nas nossas revistas Esperança. As revistas Esperança são produzidas pelo nosso departamento de Escola Bíblica. E está aqui, essa é a revista que nós estamos estudando nessa temporada, a revista Eventos Finais. É o 12982444449, o WhatsApp para você pedir a sua revista e receber aí na sua casa sem nenhum custo. 12982444449. Lembrando que você também pode ligar para a nossa equipe até às 10h30 da noite, porque no WhatsApp você vai receber o link, vai entrar no site. Se você tiver dificuldade, ligue para a gente. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Eventos Finais. Você vai receber, como eu mencionei, sem nenhum custo aí na sua casa. Você vai estudar temas que estão relacionados aos últimos momentos da história da humanidade. Esta não é uma mensagem sensacionalista, esta não é uma mensagem para amedrontar, mas essa é uma mensagem para encher o nosso coração de esperança, porque biblicamente a grande transformação que vai acontecer na Terra vai acontecer na volta de Jesus. É lógico que nós precisamos entender que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, e a gente vai começar a estudar isso hoje, durante essa semana nos Evangelhos,
através do cumprimento profético na sua primeira vinda e a promessa para o cumprimento profético na segunda vinda, o reino começa a ser instituído, ou seja, os valores do reino são resgatados, valores esses que foram esquecidos. E quando eu começo a viver esses valores do reino, eu começo a implantar o reino. Não significa que essa terra aqui, do jeito que nós estamos nessa condição, por maior proximidade que a gente tenha com o Senhor Jesus, maior influência que a gente possa causar, vai haver uma transformação. Não, mas se eu desejo habitar a eternidade, eu preciso viver os valores do reino agora, neste momento, porque o Senhor Jesus veio implantar este reino, reino que deve ser vivido pelos seus seguidores e reino que deve ser esperado por esses que estão seguindo. Nós vamos entender um pouquinho isso ao longo desta semana. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Nos dê compreensão, entendimento, que mais uma vez a gente veja que a profecia anunciada foi cumprida. E profecias ainda foram anunciadas e não se cumpriram. Mas na certeza do cumprimento do que já foi até aqui, nós temos a certeza do cumprimento futuro. Que a gente tenha compreensão. Eu peço agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos... Só vou tomar uma aguinha aqui, porque deu uma coceirinha aqui na garganta, só um pouquinho. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 3. Nós vamos estudar alguns versos. Essa semana nós vamos analisar dentro dos evangelhos a certeza, o anúncio da vinda de Jesus Cristo, sua primeira vinda, o anúncio da segunda vinda, e como isso se aplica aos eventos finais, tá? É a esperança do reino, o reino que começa a ser vivido por aqueles que são seguidores, e a gente vai apresentar alguns desses valores desse reino, tá? A chegada de Jesus não acontece de forma isolada, ela é precedida por um momento decisivo, e a gente vai analisar isso, que é a pregação de João Batista, o cumprimento profético, depois de um longo período sem nenhuma manifestação profética. João Batista vem ser aquele que é o precursor, aquele que vai aplainar o caminho, que vai preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. A gente já analisou esse cumprimento profético no próprio nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, né? Mas em Lucas 3, João vai surgir com uma voz profética após esse longo período de silêncio. Ele não apenas anuncia a chegada do Messias, mas ele prepara o povo para este encontro. Vamos ler alguns desses versos. Olha que interessante. Eu já tenho dito isto, né, recorrentemente aqui no programa. Nenhuma descrição bíblica ela está no texto bíblico por um acaso. Você sabe que originalmente a Bíblia não foi dividida não foi feita em capítulo e versículo, depois houve essa divisão, mas o início dessa separação de texto aqui começa assim, ó: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Etureia e Tranconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha que interessante. Ele começa a fazer uma análise, ele está colocando aqui uma data específica. Nós estamos no ano 27, né? Nós estamos aqui no cumprimento profético, nós estamos aqui na vinda do Messias, nós estamos aqui no cumprimento da profecia dos 490 anos de Daniel capítulo 9.
Mas ele faz uma descrição de todos esses indivíduos que ocupavam posições governamentais e também posição religiosa, colocando Anás e Caifás. Você sabe que, segundo o Antigo Testamento, havia um sumo sacerdote. Aqui se refere a dois, né? Anás e Caifás, que é o sogro e o genro, mostrando o poder familiar dentro da religião. Diante de toda essa descrição de poder terreno, de poder religioso, ele termina o texto dizendo: mas a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Perceba a comparação. Traz alguém anônimo, traz alguém que não tinha projeção intelectual, projeção política, projeção religiosa, porque Deus vai trabalhar através da sua mensagem além de qualquer posição, além de qualquer indivíduo, além de qualquer cargo, além de qualquer poder. Poderes, queridos, poderes não significam absolutamente nada no cumprimento, na execução dos planos divinos. Quando eu digo não significam nada, não significa que Deus vai usar o indivíduo, não, mas Deus pega essas escolhas, esses indivíduos e vai cumprindo a sua promessa, mas a mensagem de salvação Ele dá através de uma pessoa simples, e essa mensagem é no deserto, além do Jordão. Aqui tem um significado espiritual também. Deus queria que o seu povo retornasse a um contato espiritual, assim como Deus deseja hoje. Então não esperemos o extraordinário, não esperemos grandes execuções, ainda que elas vão acontecer profeticamente. Poderes, governantes vão agir, e eles agiram também nesse momento na própria crucifixão de Jesus, na própria morte de João Batista, em oposição àquilo que Deus havia apresentado. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Aqui a gente tem o cumprimento profético, a gente tem, como eu mencionei, o cumprimento da profecia dos 490 anos, e a gente tem aqui o cumprimento da profecia apresentada no livro de Isaías, o capítulo 40, versos 3 até o verso 5, que ele iria apresentar o batismo de arrependimento. O próprio nome mostrava, a necessidade da imersão, da transformação. O nome João Batista, conforme estava apresentado pelo profeta Isaías. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos pai por Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Ele faz a comparação, chama esses como raça de víboras. A origem de vocês esqueceram a origem de vocês, então a origem de vocês é a origem da serpente, a oposição a quem Deus é e aquilo que Deus apresenta, e ele chama esse povo ao arrependimento. Ele diz claramente que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Não são as palavras, mas são as ações. O cumprimento profético se dava num chamado à transformação, num chamado a viver verdadeiramente o que o Senhor havia apresentado. E eu vou dizer a você, o foco aqui são, inicialmente, primariamente, são os religiosos. Da mesma forma, hoje, eu vou dizer a você, nós precisamos voltar àquilo que é verdadeiramente o cristianismo.
Nós perdemos em alguns aspectos nossa verdadeira identidade. Nós estamos muito mais preocupados em construirmos uma vida aqui do que em exercermos o que é verdadeiro cristianismo. Nós estamos muito mais envolvidos com as coisas que nos são propostas nesse mundo do que viver os valores do reino da mesma maneira que aquele povo, e João está chamando esse povo ao arrependimento e diz: vocês estão se opondo ao que Deus quer. A origem de vocês foi esquecida. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: João, o que nós devemos fazer? E olhe as respostas. Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: lembra dos publicanos? Judeus que eram usados pelo Império Romano, que cobravam impostos, e aí tinham a propina em cima dos impostos cobrados dos seus próprios irmãos, dos seus próprios conterrâneos. E eles eram rejeitados socialmente. Jesus vai sentar com eles e vai apresentar a mensagem de esperança para eles. Esses publicanos chegam para ser batizados e perguntam a João: mestre, o que nós devemos fazer? E ele responde: não cobrem mais do que o estipulado. Se é essa a regra de César, a necessidade de pagar o imposto, não cobre mais. Sejam honestos. Perceba, queridos, que as características apresentadas por João para a necessidade de transformação daquele povo são características de cuidado com as pessoas, de uma responsabilidade social. Esse é um tema extremamente delicado quando a gente fala, porque alguns dizem que nós não temos uma responsabilidade social. E eu quero te dizer que nós temos uma responsabilidade social. Lógico, isso não significa que nós vamos mudar o cenário social. É óbvio. Mas nós temos uma responsabilidade social. A maior responsabilidade, ela é espiritual, é salvação. Mas eu tenho que me preocupar com o meu próximo. E essa preocupação tem a ver com aspectos materiais de justiça. E também devo apresentar salvação. Eu devo apresentar a mensagem de salvação olhando para ele. Eu estou preocupado com você, da forma como você vive. Vejam que isso tem a ver com os relacionamentos. Também os soldados perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário que vocês recebem. Ele chama a um convívio sadio, estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Porém, ele vai queimar a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava a salvação para o povo, o Evangelho. Perceba, ele fala de responsabilidades no relacionamento, mas ele está anunciando a mensagem de salvação. E ele está anunciando a vinda do Messias e aquele que iria apresentar a salvação, mas aquele que um dia também apresentaria o juízo. A mensagem de João é direta, é intensa, é urgente, mas essa preparação também forma expectativas. Quando Jesus começa seu ministério, ele não corresponde totalmente ao tipo de Messias que muitos, até mesmo João, pareciam esperar. Um libertador. Por
político. O Messias realmente traz juízo, mas não apenas isso, e não da forma imediata como muitos estavam esperando. E olha o que diz agora Mateus, a partir do capítulo 11, versos 2 e 3. Lembrando que João vai advertir os líderes políticos da época. Por isso ele vai ser prisioneiro, ele vai viver, ele vai ser condenado, ele vai ser morto, ele vai ser perseguido. E diante desse cenário de expectativa da vinda do Messias, de quem viria, como viria, numa expectativa de um poder político que os libertaria do imperialismo romano, o que nós temos agora? Como age esse Messias? Esse Messias que vem de uma forma diferente daquelas que foram criadas. Deixa eu dizer para você que nós cometemos os mesmos equívocos. Nós esperamos um tipo de transformação. Nós esperamos um tipo de ação e às vezes criamos teologias, sabe? Defendemos teologias dentro dessas criações, como, por exemplo, acharmos que Israel voltará a ser uma nação eleita, sabe? Com necessidade agora de projeção e de proteção em nível mundial. Essa é uma teologia que não é bíblica. A salvação está sendo apresentada para todas as pessoas no mundo. Para qualquer um que ainda não aceitou o cristianismo, o Senhor está se apresentando. Está se apresentando para judeus, está se apresentando para budistas, está se apresentando para muçulmanos, está se apresentando para cristãos que talvez não aceitaram da forma como devem aceitar, porque o Senhor quer mudar o nosso coração. Então não podemos criar teologias, porque daí nós criamos falsas expectativas e achamos que algumas ações que são governamentais, elas têm fundamentação bíblica, e não é assim. Esse é um tema para a gente explorar em algum outro momento, mas só para a gente resgatar, porque eles criaram essa expectativa. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, ele mandou que os discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Você é o Messias? Ou nós devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você percebe que a descrição da ação do Messias é totalmente diferente da expectativa que eles haviam criado. As ações do Messias são de cura, são de transformação, são de olhar para as pessoas, de olhar para todas as pessoas, aqueles que eram desprezados. Esta é uma ação de misericórdia, é uma ação de perdão dos pecados. A ação de juízo chegaria e ela vai chegar, mas neste momento o Senhor está invertendo a visão que eles tinham. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver, um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais? Sim. O que foram ver, um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que vai preparar o caminho diante de você. Aquele que prepararia o caminho. O cumprimento profético, o nascimento de João, o ministério de João, preparariam o nascimento que vem em seguida, né? Meses depois de Jesus, o cumprimento profético. E agora João prepara o início do ministério de Jesus. Assim como muitos não reconheceram o Messias na primeira vinda, também pode haver confusão sobre os eventos finais. A mesma coisa.
o criar teologias. João preparou o caminho corretamente, mas ainda assim precisou ajustar a sua compreensão. Jesus mostrou que o plano de Deus é fiel, perfeito, mas é maior do que nós esperamos. Que planos você tem? Que expectativas você tem em relação a Jesus? Que expectativas você tem em relação ao que é cristianismo? O que significa ser um cristão? O que significa viver como cristão? Perceba que nós recebemos uma imagem que muitas vezes é contrária ao texto bíblico, e eu tenho falado um pouco sobre isso aqui no programa. Nós achamos que vamos criar aqui o nosso mundo e não haverá mais nenhum problema para a gente. Queremos criar a nossa própria nação religiosa. Equívoco. A transformação vem através da volta de Jesus. Mas significa que eu não vou viver os valores do reino? Não, eu vou viver os valores do reino. Só que os valores do reino, querido, não estão centrados em mim mesmo. Os valores do reino, eu recebo as bênçãos do reino para que outros sejam abençoados. Você entende como o processo é contrário? É inverso? Você percebe que às vezes nós podemos criar uma expectativa e essa expectativa pode ser contrária? A questão não é se Deus está cumprindo suas promessas. A pergunta é, estamos reconhecendo a forma como Ele está cumprindo? Estamos. E eu quero chamar você. Quero chamar você a viver o cristianismo bíblico. É isso. E o cristianismo bíblico me chama a ser bênção na vida das pessoas, a viver os valores do reino hoje e começar a compartilhar, me preocupar com o outro, apresentar mensagem de salvação. Não é sobre o Deus que satisfaz todas as minhas vontades. Não é sobre isso. A mensagem a ser apresentada no final da história não é Senhor, cumpre os meus desejos, não. Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar outras pessoas. É sobre isso, entende? E eu quero chamar você para isso. E eu quero ter essa percepção. Eu não posso perder um olhar para o meu próximo. Eu não posso deixar de viver os valores do reino aqui, mas ter plena convicção de que verdadeiramente a transformação vai acontecer quando Jesus voltar. Você deseja entender isto? Você deseja ter compreensão clara sobre isso? Eu quero orar para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Senhor, nos ajude a termos uma compreensão clara do cumprimento profético, que a gente viva os valores do reino hoje, para que um dia a gente viva a eternidade. E os valores do reino dizem para a gente ter um olhar para o próximo, para a gente apresentar a mensagem de salvação para o próximo, para a gente se preocupar com a sociedade que seja justa, nos preocuparmos que todas as pessoas sejam amparadas. Nos ajude para isso, Pai. Eu clamo que a Tua bênção, que a Tua mão se estenda sobre cada casa e cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua família, e nós nos encontraremos aqui amanhã, às 19h30, em mais um programa Escola Bíblica. Não esqueça, peça a sua revista Eventos Finais e a gente se vê amanhã.